Olá, queridos, como é que vocês estão? Hoje, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o setor agropecuário no Brasil, né? Hoje, a gente vai falar sobre a dinâmica das populações, tudo bem? Então, eu seria ali o capítulo 16 do livro de vocês. Vou colocar o livro virtual aqui para ficar melhor da gente visualizar, né? Aqui, pronto. A dinâmica das populações, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa imagem que está aqui. É um protesto de ativistas alemães lá em Dresden. Eu acho que é isso, não? Em agosto de 2015. Lá na faixa da província de assim, ó. Refugiados, sejam bem-vindos. Precisamos parar com o racismo, precisamos acabar com o racismo, né? E aqui a gente vê também, nessa imagem, uma discussão muito grande sobre a dinâmica das populações, né? Sobre como as pessoas estão se movimentando no globo. Desde o início dos tempos, a gente vê aí o ser humano, desde que existe uma pessoa caminhando sobre a Terra, ela foi curiosa de descobrir outros lugares, né? Desde os tempos nômades, aí 12 mil anos atrás, a gente vai ter essa fixação de pessoas em territórios, e sempre esses grupos, eles esbarravam com um ou com outro ali ao longo do tempo. E com o aumento, né, com a evolução da tecnologia, a gente, de transportes principalmente, a gente foi tendo aí contatos de populações que viviam muito distantes uma das outras, com culturas, costumes muito distintos. A gente vê também um grande marco aí, né, nas navegações, onde as pessoas diziam que os europeus estavam descobrindo terras que já estavam descobertas através das grandes navegações. E tanto é que a América era chamada do Novo Mundo, né? Porque essa parte mais separada aqui do continente, que os europeus não conheciam ainda. Então a gente ficou na história, o continente americano como um todo ficou na história como um novo mundo. E em decorrência disso a gente viu uma grande dominação, uma grande necessidade de expandir o território. E que resultou no massacre dos povos originários das Américas, né? Em toda a sua extensão, desde o norte da América do Norte, lá nos Estados Unidos, em todo aquele território da América do Norte, Canadá, a América Central, a América do Sul. A gente viu aí a dominação através da força, né, desses povos que aqui existiam, e a implantação da cultura ocidental nesse novo mundo. Então, decorrente disso, com as grandes transportes em massa de pessoas muito rápidos também ao redor do mundo, a gente vê muitos refugiados, né, saindo do seu país, porque existe um conflito étnico, existe uma perspectiva de melhora de vida em outro país aí que está, teoricamente, tem aquela história do sonho americano, né, de pessoas que vão para os Estados Unidos em busca de ficar ricos, de viver uma nova vida pautada aí no capitalismo para ter coisas, enfim. E também isso acontece ao redor do mundo inteiro. Eu dou esse exemplo porque é o que está mais na nossa cara enquanto cultura, enquanto pessoas que consomem produtos da cultura ocidental, né? Então, a gente vê aí na Alemanha algumas pessoas indo em contrapartida o preconceito que nós temos com refugiados, né? Primeiro que qual é que diz? Aqui no centro de Fortaleza, por exemplo, a gente chega, menino, só tem chinês aqui. Estão tomando os empregos, não sei o quê. Eu já escutei muito isso. E a gente sabe que isso é um preconceito, isso é chamado de xenofobia, né? E é importante que a gente veja manifestações assim em relação à justiça com esses povos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o território, né? Com as palavras de Milton Santos aqui, nessa pequena citação. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o território. A gente fala muito de território, mas o que é um território? O Milton Santos vai falar assim: o território é o chão e mais a população, ou seja, o meio físico, o meio natural, mais a população, que vão constituir aí o território. Isso é uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, ou seja, o sentimento de pertencimento que você tem ao seu território, né? A gente fala muito aqui, eu sou nordestino, nós temos um apego à nossa cultura, na maioria das vezes a gente tem um apego aos nossos costumes, ao nosso povo, a gente se sente em casa. Então, o território é o sentimento de pertencimento. O Milton Santos vai continuar assim: o território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida, sobre as quais ele influi. Ou seja, o território vai influenciar, né, no trabalho, na base do trabalho,
de como as residências vão se constituir, fisicamente falando mesmo, assim, no estilo de casa, né? Nas trocas materiais e espirituais vai ter uma influência religiosa também, a relação com o meio natural, né? Então, ele vai influenciar o território em todas essas questões que perpassam a nossa vida cotidiana, desde que o mundo é mundo. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo, entender que está falando em território usado, utilizado por uma população. Milton Santos eu considero um dos maiores geógrafos de todos os tempos, né? E ele vai fazer aí, falar muito sobre globalização, sobre essa dinâmica das populações, sobre territórios. Ele vai falar, e é uma linguagem, assim, muito poética também, né? Eu acho, pelo menos. Essa sensação, quando você fala assim, uma definição de território, o que é um território? Definição prática e direta o território é o que está sobre, o pedaço de terra que está sob poder de um Estado-nação, ou que está sob domínio de um certo grupo. Então, a gente vai analisar o território também, pela lógica de Milton Santos, através dessas trocas materiais, espirituais, né, do sentimento de pertencer, que também esse sentimento de pertencer vai gerar muita xenofobia, que é a aversão a pessoas que têm uma cultura diferente, né? A gente vê essa xenofobia sendo praticada, e esse cartaz aqui é uma representação do movimento contrário a isso, de aceitação. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre as tendências, as dinâmicas de crescimento populacional e as características de sua distribuição global, ou seja, a distribuição da população a nível global. A gente vai procurar também conhecer os principais conceitos de demografia e os diferentes aportes teóricos e posições políticas em relação às questões demográficas, tudo bem? Aqui, na próxima página, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento da população mundial nos últimos 100 e poucos anos, 200 e poucos anos. A ONU estimou aí que a população mundial atingiu a marca dos 7,433 bilhões de pessoas em 2016 e fez uma previsão de que lá em 2050 a gente ia ultrapassar as 9 bilhões de pessoas no mundo, certo? É um grande número de pessoas, gente. No mundo, principalmente se a gente considerar, se a gente falar aí que em 1804 a população mundial chegou aí no primeiro bilhão de habitantes. Então, esses 123 anos, né, que a gente passou aí, depois disso, em pleno processo de industrialização e, consequentemente, do aumento da urbanização, nós sabemos que as primeiras grandes cidades cresceram aí ao redor das fábricas na Revolução Industrial, e o adensamento populacional em regiões de fábricas vão ser aí a origem das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, das metrópoles, das megalópolis que nós temos hoje, dos grandes aglomerados urbanos, né? Então, aí, lá, 123 anos mais tarde, depois de 1804, a gente vai ter a população mundial com isso. E na segunda metade do século XX, chegou a 4 bilhões. Em 2016, a 7,433 bilhões. Em 2050, provavelmente 9 bilhões de habitantes. Mas a gente sabe também que essa ruma de gente que está aí em cima da Terra, elas não ficam bem distribuídas de forma igual, né? Como eu falei para vocês, tem os grandes aglomerados urbanos e tem os lugares que tem muita gente e outros que tem bem pouquinho. A população é escassa. E a gente também vai ver um crescimento diferente dessas populações de acordo com as condições políticas e sociais, né? Nos países mais desenvolvidos, a gente vê a população crescendo a ritmos muito lentos, enquanto nos países mais em desenvolvimento aí, ela vai crescer a ritmos mais acelerados. Por que isso acontece? A melhoria da qualidade de vida, principalmente nos lugares mais desenvolvidos do globo, ela vai aumentar a esperança de vida. É a famosa expectativa de vida, né? Quantos anos uma pessoa que nasce em tal lugar, ela vai ter esperança de viver? Ela vai ter esperança de chegar até quantos anos de idade, né? E isso é muito da qualidade de vida daquela população. A gente usa um medidor de IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, por país, por cidade, por estado, aqui dentro da cidade de Fortaleza. Fortaleza, não sei se vocês sabem, mas é uma das cidades mais desiguais do país. A gente tem aí o IDH, vocês sabem que o número vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é um lugar.
quanto mais próximo de zero, menos desenvolvido é o lugar. Aqui em Fortaleza, a gente tem bairros aí com o IDH 0,98, ou seja, muito próximo do 1, uma qualidade de vida excelente. Quais são os critérios que o IDH analisa? Ele vai analisar acesso à saúde, educação, segurança alimentar, ou seja, a qualidade da alimentação e a quantidade também, né, a frequência com que a pessoa se alimenta, se a pessoa é alfabetizada. Nós temos bairros aqui em Fortaleza que tem esse IDH altíssimo e alguns que chegam muito próximo do zero, 0,98, 0,98 aí, um IDH baixíssimo, 0,1 em comparação, né, um de 0,98 que é próximo do 1. Então a gente tem um IDH de 0,1.2 aí em alguns lugares, aqui em alguns bairros da cidade de Fortaleza. Se vocês tiverem interesse em ver esses dados, vocês acessem o site da prefeitura, que vai fazer um desenvolvimento bem detalhado por bairro daqui de Fortaleza. Eles classificam entre os 10 melhores bairros para viver e os 10 piores bairros para viver. Tudo bem? E também vai questão de saneamento básico, de acesso a vias de transporte, tudo isso entra nesse cálculo, né? E, então, nas nações mais desenvolvidas, a gente vê um grande número de idosos. Então, por quê? Porque as pessoas em lugares desenvolvidos têm a tendência de ter menos filhos, né? Elas estão ocupadas, enfim, trabalhando, vivendo sua vida, o custo de vida é mais alto também para manter esse padrão de vida elevado. Então, elas vão tender a diminuir a taxa de natalidade, enquanto tem muito acesso à saúde, para chegar aí, se alimentam bem. Então, elas chegam aí a idades mais avançadas. A gente vê, então, uma modificação na dinâmica da população em países desenvolvidos, nos âmbitos sociais e econômicos também. Então, no século XXI aqui, a gente tem o que a gente vai chamar muito de desafios demográficos. Diferentes países estão lidando com altíssimas taxas de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Vamos clicar aqui, que está laranjinha. A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma pessoa tem, que uma mulher na idade fértil vai ter aí. E a gente vê a crescente diminuição do número de filhos por família, né? Por família não, por unidade familiar. As pessoas tendem a criar menos crianças, seja adotada aí, seja tendo filhos biológicos, porque é difícil, é caro manter uma criança com bons padrões. Então, alguns países também vão ter uma taxa de fecundidade baixíssima devido a isso. Na distribuição da população mundial, a gente tem esse mapinha aqui, bem legal, falando sobre a densidade demográfica em 2015 de países do mundo. A gente vai ver aqui, ó, cerca de 60% da população mundial vivendo na Ásia. Coincide com o que a gente está vendo aqui, né? Esse grande adensamento urbano aqui, ó. Quanto mais próximo desse rostinho, maior é o adensamento urbano, mais pessoas vivem ali. E quanto mais menor, menos pessoas moram ali. A gente vê aqui, ó, na Austrália, né, a concentração da população em baixíssima densidade, aqui nessa parte leste da costa. Aqui no Brasil, a gente tem um aglomerado urbano maior na costa também. A gente vai ver aqui os grandes centros urbanos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no cantinho, sendo demonstrados por esses níveis. Então, quanto mais escurinha a cor, mais gente vivendo tem ali, tudo bem? Aqui, aproximadamente, na Antártida, a gente tem 0,00002% da população, que é a menor população, é o lugar onde vive menos gente no mundo, seguido da Oceania, que reúne cerca de 0,5% da população mundial. E a mais da metade da população, ou seja, 60% da população mundial, vivendo ali no continente asiático, na Ásia, tudo bem? Aí a gente tem alguns vazios demográficos, né? O que são esses vazios demográficos? São lugares que não são tão fáceis de viver, ou seja, desertos, montanhas muito altas, áreas densamente florestadas, então vai ser praticamente inabitadas. Aqui a gente vai ter uma lista dos países mais populosos do mundo em 2016. Eram a China, a Índia, os Estados Unidos, Indonésia e o Brasil aqui em quinto lugar, ó, tá vendo? Em 2016, a gente tinha a China com 1.373.541.278 pessoas como população estimada. É demorado até para falar, gente. Você imagina essas pessoas, ó,
vivendo em lugares pequenos, né, nos grandes aglomerados urbanos. Uma coisa interessante sobre a China é que tem uma densidade populacional grande e ela também, a gente vai ter ela aqui, vai ter uma grande área desabitada, entende? Que vai ser aí agrícola, né, majoritariamente. Então, é um país muito diverso também em sua constituição territorial, ao contrário do que a gente consegue imaginar, né, que nós normalmente generalizamos isso aí. Então, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, em 2016 tinha 205.823.665 pessoas vivendo aqui no Brasil. E aqui o 20º país mais populoso do mundo em 2016 era a Tailândia, com cerca de 68.200.000 habitantes. Tudo bem? 3 dos 5 países mais populosos do mundo ficam na Ásia. A gente viu lá que 60% da população mundial vai estar aí nesse continente, né, na Ásia. Então, é o continente com a maior densidade demográfica do planeta e a população continua se expandindo. Nas próximas décadas, até o final mais ou menos do século, a gente vai calcular que dentre os 20 países mais populosos do mundo, a maioria será de países do continente africano, dentre eles a Nigéria, a Tanzânia e esses que estão aqui listados, tudo bem? Aqui é uma previsão da evolução da população do mundo, com dados desde 1950 e fazendo uma previsão até 2000, o ano de 2100, tudo bem? Em 2100, e eles colocam aqui que realmente há a previsão de um grande boom demográfico no continente africano, certo? A população, ela vai crescer aí, falar sobre o crescimento populacional, né? Em 1804, a população mundial foi atingir o primeiro bilhão de habitantes, como eu estava falando para vocês. E a gente vai chegar aqui em 1927 aos 2 bilhões de habitantes. Em 1959 aos 3 bilhões, em 74 aos 4 bilhões. Estão vendo aqui num curto espaço de tempo, a população ganha 1 bilhão a mais de habitantes. É assim que a gente faz essas previsões, né, com um número médio de quanto a população cresceu nos últimos anos. Então, aqui a gente vai ter um gráfico que vocês podem analisar melhor depois, fazendo a estimativa da população até 2050, né, que são aqueles dados lá que eu falei para vocês. Tia, mas como é que eu vou olhar, analisar perfeitamente, de forma legal, um gráfico? Um gráfico sempre vai seguir, quase sempre ele vai seguir essa linha aqui. Aqui do lado é importante a gente ver que informação está aqui, que geralmente é de quantidade, aqui no caso em bilhões de habitantes, que vão de 1 a 10, e a gente vê aqui, por exemplo, a última foi 2011, aqui são os anos, a linha do tempo. Então, em 2011, a gente vai ter chegando aqui mais ou menos em 7 bilhões de habitantes, tá vendo? É só traçar uma linhazinha assim, para a gente ter uma noção. Falando um pouquinho mais sobre a dinâmica das populações, a gente vê que esses dados são importantíssimos de se analisar, né, gente? Porque a gente vai ter aí uma forma melhor de gerir a nossa população, de analisar as taxas de natalidade, de mortalidade, e a gente vê aqui o que é um crescimento vegetativo ou natural também, né? Quanto uma população vai crescer aí naturalmente, quanto uma população de um lugar vai crescer. Então, a gente vai ver que no século XIX, o crescimento populacional foi bem menor, foi mais lento do que no século XX. E isso vai ser de responsabilidade do equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade, que é quantas pessoas nascem vivas, número de nascidos vivos, e quantas pessoas morrem, né? Lá pela metade aí do século XX, a gente vai ter o crescimento populacional se intensificando, principalmente nos países do continente asiático, africano e na América Latina, ou seja, os países em desenvolvimento. Lembram que eu falei para vocês lá que países em desenvolvimento têm a tendência de ter um crescimento vegetativo ou natural maior, ou seja, não vai ser equilibrada a relação entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. E quando há o equilíbrio disso, o crescimento vegetativo ele vai acontecer de forma mais lenta. Quando há o desequilíbrio, muita gente nascendo, pouca gente morrendo, os países em desenvolvimento, aí vai ter o boom populacional, né? A gente vai também citar os avanços da medicina, o acesso à descoberta dos antibióticos, a esse boom populacional, essa tendência mundial, né?
Tanto é que a gente fala que com os avanços da medicina, com as descobertas dos antibióticos, a gente fala muito de baby boomers, né? O que é isso? São os filhos do pós-guerra, que a gente sabe que uma guerra sempre avança a tecnologia, né? Então, também vai entrar aí na área da medicina esses avanços e da qualidade de vida das pessoas, infelizmente, através da guerra, porque o ser humano só se preocupa em desenvolver um negócio quando a situação está feia, ou seja, para resolver aquele problema. Então, tem esse incentivo, né? Então, a gente vai ter também a universalização, entre aspas, né, da assistência médico-hospitalar e vacinas, que são importantes. A gente está vivendo para esperar uma vacina do Covid para poder a situação se normalizar, né, gente? E aí que a gente vê a importância do investimento em ciência num país, num lugar, em qualquer lugar. A importância da ciência, né, do incentivo contínuo. Porque, assim, muitas vezes a gente está aqui falando da pandemia e, meu Deus, essa vacina está demorando. Mas como é que, se o mundo todo pudesse ajudar nos esforços para constituir uma vacina, seria maravilhoso. Mas a gente sabe que o investimento em ciência, em boa parte do mundo, ele não é valorizado. A gente tem até uma demonização da ciência, né, crescente aí, por parte de governos conservadores. Então, o investimento em ciência e educação são baixíssimos. Então, a gente não tem preparo, nem equipamentos, né, nem grandes laboratórios máximo para poder desenvolver uma vacina em um curto período de tempo, como a gente está precisando agora no caso do coronavírus. E aqui a gente vai ver justamente uma imagem representando isso, né? Também a maior participação das mulheres no mercado de trabalho também vai diminuir para redução da taxa de natalidade. A minha mãe, na minha idade, ela já tinha tido a minha irmã e eu estava chegando. Eu hoje, nessa minha idade, eu não tenho nenhum filho, nem tenho pretensão de ter nenhum filho nos próximos anos. Por quê? Porque eu estou focada na carreira. Quando a gente sabe que o machismo estrutural, né, ele impediu as mulheres, ainda impede mulheres de chegarem a cargos importantes, a terem um emprego. Os salários de mulheres em relação a homens ainda são menores, até nos dias de hoje, né, em vários setores da economia. Então, a gente vai ver aqui também as diferenças no crescimento populacional. Em relação também a isso, né, a maior participação das mulheres a maior participação das mulheres no mercado de trabalho vai reduzir as taxas de natalidade e vai causar aí um certo equilíbrio ou desequilíbrio na pirâmide etária, né, de acordo com a situação socioeconômica e o acesso a direitos no país. Então, eu acho que a gente deu para entender bem, né, como é que funciona mais ou menos questão de dinâmica populacional, alguns indicadores, taxa de natalidade, de mortalidade, como isso funciona em países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. A gente deu para analisar um pouquinho aí como fica distribuída a população a nível mundial, e o exercício de hoje é aquele que eu estou passando nas últimas aulas para vocês, né, de fazer um mapa mental sobre o tema, para a gente ficar assim, mas o que é um mapa mental? Menino, pega um caderno aí, pega uma caneta, coloca aqui um tema, vai fazendo desenhos sobre, vai colocando gráficos que você achar importante para o tema. É uma coisa bem livre mesmo para vocês exercitarem o que vocês lembram de ter aprendido. E podem acessar outras fontes, certo? Coloquem aí no YouTube, coloquem no Google, pesquisem, vão atrás de revistas sobre esse tema, pesquisem sobre os movimentos migratórios atuais no mundo, né, para fazer isso. E vai ajudar muito a entender também o momento que a gente está passando de pandemia. Tudo bem? A análise desses indicadores vai influenciar diretamente no nível de defesa que uma população tem, dos indicadores que eu digo no IDH, né, principalmente, no nível de resiliência, no nível de capacidade que uma comunidade, que um lugar tem de resistir a uma crise mundial como a que a gente está enfrentando, certo? Um cheiro, até a próxima aula.